Olá a todos. Neste quarto programa do nosso podcast Synchron Meetings, vamos falar sobre Customer Experience em ambiente de contact center e o que se perspectiva para o futuro. O nosso convidado de hoje é especialista nas áreas da experiência do cliente, liderança e contact center e conta já com 25 anos de carreira. Além de trabalhar com empresas, sobretudo em Portugal, Espanha, Angola, Moçambique e Cabo Verde, alimenta conteúdos em diversas plataformas, incluindo YouTube, LinkedIn, Instagram e TikTok, sendo ainda autor do único livro em português para especialistas de contact center. Eu atendo 610 dicas para um contact center de excelência. É formado em Geografia na Universidade do Porto, com pós-graduação em Sociologia do Trabalho e um MBA pelo ISEG. Olá, Manuel. Muito obrigado por estares aqui. Obrigado, eu. O setor dos contact centers está em constante transformação, devido à mudança de tecnologia, às expectativas dos clientes, às tendências do mercado e até ao trabalho remoto. Em que medida é que consideras que a automação, a inteligência artificial vão continuar a desempenhar um papel nesta evolução e como é que os clientes vivenciam estas alterações? Ok. Bem, antes de mais, obrigado à Egor e à Synchro, a nova marca. Desejo as melhores felicidades nesta nova fase. Bem, isto da futurologia é sempre complicado, não é? Porque nós vamos dizer uma coisa e depois pode acontecer algo completamente diferente, mas também tem alguma piada, não é? É assim, nós já estamos a assistir há algum tempo, aliás, parece que nos esquecemos agora, mas já desde os IVR, já há quanto tempo nós estamos a falar de algum tipo de automatização e de substituição de pessoas, se é que se pode dizer assim, por máquinas, não é? Já é um processo ao longo do tempo e vai continuar a mudar, não é? O que nós estamos a assistir mais recentemente é, de facto, as máquinas são cada vez melhores, a forma como elas substituem, de certa forma, o ser humano é cada vez mais eficaz. Mas também estamos a assistir a um processo em que o que está a acontecer mais é as máquinas estão a ajudar os seres humanos a lidar com o cliente, além de ajudarem a interagir diretamente com o cliente. Portanto, está a haver aqui um movimento duplo em que aquilo que nós estávamos a prever que acontecesse está a acontecer, que é os seres humanos estão a ser mais especializados em tarefas mais complexas e têm as máquinas a ajudá-los a fazer essas interações. E para as tarefas mais simples temos as máquinas a fazê-lo. O que eu acho que vai acontecer é que isto vai ser cada vez mais uma tendência, ou seja, nós vamos ter cada vez mais máquinas, se é que se pode dizer assim, não queria só para simplificar, não é? Os termos são muitos, mas eu vou chamar-lhes máquinas, a lidar com o cliente tal como já tínhamos antes, mas cada vez de uma forma mais complexa. O que nós temos também vindo a assistir é que ao longo de todo este tempo, é um bocadinho como aquelas conversas que existem sobre o fim do trabalho, não é? Fala-se do fim do trabalho há imenso tempo, mas ele nunca acaba. E continuamos a ter o desemprego baixo, as pessoas falam, as máquinas vão dar cabo de nós, mas o desemprego continua a baixar, e pelo mundo todo. Por isso, há exceções, mas, ou seja, que vamos continuar a assistir a esta substituição e, em boa medida, é positiva, porque nós partemos áreas de experiência do cliente, contact centers, lojas, etc., cheias de pessoas a fazer tarefas rotineiras e básicas, isto também não é bom para ninguém. Por isso, estamos a assistir a essa... é uma tendência que vai continuar. E tu consideras que esta questão da inteligência artificial, o atendimento por máquina, chamar assim para simplificar, pode de alguma forma defraudar as expectativas dos clientes desse atendimento ou achas que as máquinas vão conseguir corresponder às expectativas dos clientes? Essa é uma questão que se levanta muitas vezes, não é? Sim, sim. É assim, os estudos, nós fizemos 2 estudos quase sempre de contact centers e há outros estudos noutros países e noutros contextos que também o confirmam, é que de facto a satisfação dos clientes com o atendimento humano tem vindo mais ou menos a estabilizar em níveis razoáveis, não são excepcionais, mas são razoáveis, bons, e a satisfação com as máquinas tem vindo gradualmente a aumentar e está a atingir os níveis que existem com os humanos. Claro, estamos a fazer aqui uma média, obviamente há situações em que as pessoas estão contentíssimas com as máquinas e não, mas estou a falar uma média em geral, esta é a tendência. E depois também depende muito, por exemplo, a forma como as pessoas utilizam um IVR já há muitos anos na banca não é a mesma que utilizam noutros setores. Eu, por vezes, prefiro que seja uma máquina a dizer o meu saldo bancário do que perceber que é um humano que está a consultar o meu saldo bancário e a dizer qual é o meu saldo bancário. Portanto, depende um bocadinho também do setor que estamos a falar e do país, por exemplo, não é? Também há realidades em que as pessoas estão mais habituadas a esse atendimento automatizado. A verdade é que às vezes é a máquina a falar e nós nem nos apercebemos
Sim. É uma máquina que está do outro lado, não é? Sim, sim. E às vezes a relação até chega a ser... Há várias questões que nos vão aparecer, que faz sentido a pessoa ter a certeza que está a falar com automatismo ou com humano. Se calhar há coisas que temos que começar a fazer para que seja mais claro, porque isso acontece, mas ainda acontece não muitas vezes, mas tendencialmente, por exemplo, se eu agora... há vários serviços que funcionam por WhatsApp automático e normalmente eu percebo logo que é automático, há um aviso. Mas tu és um especialista. Às vezes recebemos um WhatsApp e não sabemos que aquilo é automatizado, não é? Sim, mas muitas vezes já tem aviso, os chats também, portanto, as empresas já têm algum cuidado com isso. Acho que temos que avançar mais nesse sentido, para as pessoas perceberem bem quando é que estão a interagir, até porque vai ser, e já é comum, mas vai ser cada vez mais, portanto, isso acho que não se perde nada. Eu acho que ser claro com o cliente não tem problema nenhum, é dizer, olha, estamos nesta fase, aqui é um bot, e depois se virmos que tal, encaminhamos, e mais vale ter isto claro para o cliente do que ele de repente não saber o que lhe está a acontecer e partilhar informação que não é útil naquele contexto e perdemos todos tempo. Portanto, mais vale clarificar. Percebo bem. Nós estamos agora a passar então a fase que tu referiste e eu concordo em absoluto que estamos a colocar os agentes cada vez com tarefas mais complexas e a deixar aquelas mais rotineiras. E estamos também, simultaneamente, a conseguir ter acesso a todo um histórico do cliente, qualquer que seja o canal. Como é que as empresas conseguem gerir, ou o agente, nem é as empresas, o agente consegue gerir esse histórico para conseguir corresponder às expectativas do cliente? Porque às vezes a informação é tanta que ele tem que ler, entrou por um WhatsApp, a seguir comunicou por um e-mail. Como é que o agente, qual será a melhor forma do agente rapidamente conseguir corresponder às expectativas daquele cliente em concreto? Sim. Pois, é exatamente aí que eu acho que a inteligência artificial vai ajudar. Ou seja, é começar já acontece atualmente, não é? Eu estou a falar com um cliente e de repente tenho um aviso, olha, vende-lhe este produto, ou este cliente reclamou 3 vezes e não teve uma resposta adequada segundo ele. Portanto, eu acho que é exatamente aí que é talvez o trabalho mais importante da inteligência artificial, é ajudar nesse processo. O assistente, o agente, tem aquela informação daquele cliente no imediato e, obviamente, toda aquela informação é difícil perceber qual é que é o histórico exatamente quando todos esses canais a funcionar ao mesmo tempo. E aqui podemos dizer, ter uma única plataforma omnicanal é o ideal. Mas nem sempre é fácil. Às vezes, uma plataforma é excepcional no telefone e no e-mail e depois não é tão boa nas redes sociais e se calhar mais vale tê-las separadas, portanto, sim, o ideal é isso, mas muitas vezes as empresas funcionam bem tendo 2 plataformas, por exemplo, e ninguém morre por isso. A questão é, para o agente é importantíssimo ele ter um suporte, e aí é que eu acho que aliás, é o que está a acontecer. O último estudo da APCC falava exatamente nisso, ou seja, está a haver muito mais apoio da inteligência artificial para o agente, esse está a crescer exponencialmente até mais do que o apoio da inteligência artificial para o cliente diretamente. Na prática, a inteligência artificial trabalha os dados e entrega-os de forma simplificada ou mais simples de leitura. Tal e qual, sim. Okay. Fala-se agora, e desde o Covid-19, naturalmente, do teletrabalho. Falo até por experiência própria, que rapidamente nesta indústria nós conseguimos colocar as pessoas em casa a trabalharem. Mas achas que é uma tendência que veio para ficar? Achas que afeta a produtividade? Qual é a tua opinião sobre este tema? Acho que claramente ainda não está resolvido. Ou seja, ainda não está, não se conseguiu este equilíbrio. Ainda agora li um artigo recentemente sobre as empresas tecnológicas americanas, curiosamente estão a pedir à força que as pessoas venham outra vez para os escritórios, o que até é curioso, sendo as tecnológicas, não é? Foram as primeiras. Uma delas é o Zoom. O Zoom está a obrigar as pessoas a vir para o escritório, que é o cúmulo do curioso, verdade, não é? Verdade. Estranho esta do Zoom fazer isso. Portanto, há essa, e teve metade da equipa do Zoom saiu. Disse, não, isto não pode ser, nós não queremos, habituámos a estar em casa, pessoas que mudaram para outros estados, e portanto decidiram, não vou. Portanto, eles reduziram uma determinada equipa de engenharia, se bem, ali não tenho a certeza dos números, mas era de 100 e qualquer coisa pessoas, passaram para 70. Foram as que saíram, só que quando passaram a ser obrigados a ir para o escritório. Ou seja, é um tema que ainda não está resolvido. Todos os estudos, os que nós fizemos e outros que também tenho vindo a ler, apontam no mesmo sentido, que as empresas têm tendência a querer não a 100%, mas a querer mais as pessoas no escritório e as pessoas a querer mais a não estar no escritório. Isto é normalmente a tendência em todo o mundo e aqui não é diferente. E acho que há várias coisas. Em alguns casos, de facto, não é igual.
nós, por exemplo, temos clientes nas áreas das vendas, excetuando um ou outro caso, normalmente não se consegue os indicadores de produtividade e qualidade quando as pessoas estão em casa nas áreas mais comerciais. Temos vindo a assistir isso em muitos clientes, e clientes com boas práticas de gestão, mas de facto é muito mais difícil. Noutras áreas, custa-me dizer isto, mas tem às vezes a ver com alguma dificuldade da gestão, ter alguma flexibilidade em perceber que tem que se adaptar caso a caso. E o nosso dilema aqui estamos a falar de operações com alguma dimensão, é exigente, mas consegue-se. Ou seja, em certa altura, tenho que dizer que não posso ter uma gestão de horários igual à que tinha antes. Eu, se calhar, tenho que criar regras um pouco mais flexíveis. Se calhar a Joana é excepcional a trabalhar a partir de casa, ótimo, mas o João não consegue. E o João quer trabalhar a partir de casa, mas não tem a mesma produtividade. Portanto, nós temos que encontrar aqui um modelo que equilibra a pessoa que, de facto, mantém os seus níveis de produtividade a partir de casa e aquela pessoa que, de facto, por mais que queira, porque é mais preguiçosa, lamento, mas é assim, porque quer ter os seus ritmos, porque não quer estar a ser chateado, mas não chega lá. E acho que é esse equilíbrio que as empresas têm mais dificuldade, porque dá mais trabalho. É muito mais fácil eu fazer uma escala horária e cumpre e não cumpre e desconto nos horários, do que ter uma noção um bocadinho diferente. E aqui, nesta nossa vida de prestadores, clientes, às vezes é o cliente que também não é tão flexível, às vezes é o prestador que quer ter a sua máquina a funcionar de uma determinada forma, e aqui a magia está, a meu ver, nas chefias de primeira linha muitas vezes. Porque são eles que depois vão conseguir fazer esta gestão e perceber quem é a pessoa que, de facto, ao fim de um tempo não consegue estar em casa, qual é a pessoa que tem que estar a ser acompanhada mais de perto, e é nessa magia que eu acho que às vezes falha um bocadinho, porque nós aqui acompanhámos um grupo de supervisores antes do Covid e depois do Covid. E o que percebemos é que os bons supervisores de antes do Covid são os bons supervisores depois do Covid. Portanto, aqueles que eram bons antes conseguiram adaptar-se e conseguiram criar, como vocês também têm aqui de certeza, sei lá, grupos conseguiram fazer um pequeno almoço de 10 minutos em que está tudo doido porque a semana vai ser horrível e fazem ali uma brincadeira e de repente as equipas já estão mais motivadas e conseguem trabalhar. Normalmente o supervisor que era mais fraquinho, o menos bom, também vai ter dificuldade porque tem mais dificuldade em adaptar-se. E, portanto, a seguir, nestes novos tempos, também tem dificuldade em perceber que tem que acompanhar as pessoas de uma forma diferente do que quando eles estavam no escritório. Manuel, cada vez mais, e Portugal está a ser um exemplo disso, estamos a trabalhar daqui para o mundo inteiro. O que é que falta a Portugal para ser considerado um player de primeira linha nesta área de contact centers para o mundo inteiro? Ou seja, é verdade que já temos cá algumas empresas de grande dimensão, mas ainda não atingimos um pleno. Há quem diga que ainda é um percurso que a nossa indústria tem que fazer, que é mostrar-se ainda mais atrativo para as empresas estrangeiras, para se sediarem cá e a partir de cá comunicarmos com o mundo. O que é que achas que falta ainda fazer nesta área para sermos ainda mais atrativos? Eu sinceramente acho que nós estamos a fazer um trabalho bastante bom nesse nível, não é? Os números dizem-nos que mais de metade das pessoas que temos em Portugal neste momento a trabalhar nesta área, neste especificamente da área dos contact centers, mais de metade já trabalha para outros países, portanto parece um número bastante significativo. Temos vindo a crescer, é reconhecida a qualidade de muitos dos operadores que estão no mercado, nós somos competitivos em relação a uma série de países, não temos a dimensão que outros países têm. Eu diria que temos aqui este desafio de tentar, alguns estão a consegui-lo, mas nós temos dificuldade em sair um bocadinho de Lisboa e de alguma forma Porto, mas a consideração de Lisboa é brutal. Os números dizem-nos, 70%, é quase absurdo, mesmo o Porto. Acho que essa é uma área em que eu até tenho dificuldades em compreender, mas quer dizer, tenho dificuldade em compreender, mas depois quando os meus clientes me pedem, ajudem-nos aqui a fazer um caderno de encargos, muitos deles dizem, então, não esqueça de dizer que isto tem que ser em Lisboa, quando hoje em dia montar um contact center em Lisboa não tem necessidade, não é? Pode ser perfeitamente noutra cidade. Muitas vezes o cliente nem vai visitar as instalações, não é? Pronto, há muitos clientes que gostam e faz sentido, mas de facto essa parte eu acho que nós, até porque não temos outro remédio, não é? Porque a verdade é que em Lisboa, enfim, por mais que empresas tenham feito e ainda fazem muito bem, no fundo trazer pessoas de outros países para vir para cá, dando certas condições, isso cada vez é mais difícil com o preço da habitação e com a disponibilidade da habitação, com as duas coisas. Portanto, nós aí vamos ter que fazer outro mundo, ir apostar mais noutras cidades. Obviamente, Braga, por exemplo, está a crescer imenso, mas há outras cidades que têm um potencial enorme
e que acho que até ajudam a equilibrar o país. Portanto, eu diria que eu acho que estamos a fazer um caminho bom, estamos a fazer um caminho sólido, somos credíveis, somos competitivos, comparando com o que éramos há uns anos não tem nada a ver. Foi um trabalho mais das empresas do que do Estado, a verdade é essa, mas se calhar também é mais eficaz por isso mesmo, não sei. Acho que temos que encontrar esse equilíbrio que ainda não chegámos lá, mas é todo o país que também está neste desequilíbrio, não é? Todo o país continua a apostar em Lisboa e Porto e o resto é um bocadinho paisagem e não pode ser, não é? Temos um potencial enorme pelo país inteiro. Portanto, eu diria que para crescermos, acho que tem que ser por aí. Agora, claro, eu percebo que o CEO de uma empresa multinacional ir dar ali uma volta pela zona de Lisboa ou ir para uma pequena cidade do interior, o fascínio por montar o seu call center em Lisboa é diferente, eu compreendo. Ou no Porto, que é outra cidade lindíssima, eu percebo essa... Mas aí acho que é uma aposta que temos que fazer, encontrarem um equilíbrio. E temos muitas cidades em que seria possível, nem precisamos de falar do interior, até do próprio litoral. Falamos de Braga, falamos de Guimarães, falamos de Coimbra. Não será a questão do recrutamento que poderá, de alguma forma, obstar a que se mudem para essas cidades? Ou achas que não? A questão é, da forma como... Eu acho que é aquilo que eu estava a dizer, não há outra solução. Ou seja, nós continuamos a apostar em Lisboa, não vai correr bem. A questão é essa. Porque não há onde pôr as pessoas, não é? Nós estamos a ver, as pessoas estão enfiadas em quartos microscópicos, portanto, tem que se encontrar uma solução. É limitado o crescimento em Lisboa, estamos a assistir a isso, há anúncios a todo momento para recrutamento, uma rotatividade elevadíssima, e mesmo quando se consegue trazer pessoas, depois o alojamento é dificílimo. E, portanto, vamos ter que ir por outro caminho. A crise da habitação não se vai resolver facilmente, se é que se vai resolver, isso é outra questão, mas temos que, obviamente, encontrar aqui uma solução. O recrutamento é mais difícil em Lisboa, mas também é difícil no resto do país. Mas, juntamente com a habitação, em Lisboa é muito pior. E no Porto, por exemplo, temos uma margem de crescimento, a meu ver, nesta área, muito maior do que temos em Lisboa, apesar de tudo. Temos o problema da habitação em paralelo, não é? Enfim, mas aí eu diria que vamos ter que encontrar uma solução para isso. Não consigo encontrar aqui magia, mas vai ter que ser o equilíbrio entre uma criatividade adicional das empresas para encontrar alojamento para as pessoas, como a hotelaria está a fazer no Algarve, temos vindo notícias disso, não é? Compram apartamentos e depois utilizam-nos para isso. Portanto, essa é uma tendência que vai ter que ficar para as empresas começarem a tratar um pouco dessa área também. Não, para terminarmos a nossa conversa, numa frase, em duas, como é que tu perspectivas o futuro da indústria a curto prazo? Não, a médio prazo, estamos a dizer que é quase impossível, não é? A curto prazo. Sim. Ora bem, eu espero que haja a tendência que tem vindo a haver, que é não tão rápido como desejável, mas de credibilização do setor. Ou seja, claramente, comparando com o que era, por exemplo, agora eu não conheço nenhuma cave. Aquela nossa imagem das caves, dos call centers enfiados em caves, eu não conheço nenhuma neste momento. Há uns melhores e piores, mas o que mais nós vemos são instalações com qualidade, coisas que funcionam, empresas que funcionam bem. Portanto, a esse nível foi feito um trabalho muito bom de evolução qualitativa, até por vários motivos, para segurar pessoas, mas também porque, de facto, as empresas acreditam nesta área de outra maneira. Temos uma questão crítica que tem a ver com os salários, não é? E aqui essa área nós vamos ter que trabalhar de alguma forma, até porque o mercado vai funcionar. Portanto, aqui digo eu, vai ter que haver aqui o equilíbrio entre o prestador e o cliente na definição de um conjunto salarial mais apelativo, porque estamos a falar aqui de um setor que tem dificuldades de recrutamento, porque o mercado todo ele tem dificuldades, mas se continuamos com os salários que temos, em alguns casos, vai ser sempre muito mais difícil. E acho que não é difícil fazer contas, às vezes acho que é mais isso que falta, é fazer umas contas a perceber, se eu pagar mais X euros e se essa rotatividade diminuir Y, não digo que seja linear, a rotatividade não é só com salários, aliás, é com muito mais do que salários, é com uma gestão com respeito pelas pessoas, isso é até talvez o mais importante, mas há aqui contas a fazer, para percebermos até que ponto é que faz sentido nós continuarmos a ter, apesar de tudo, uns salários que deveriam ser mais altos, claramente, neste momento. É uma verdade. Questão salarial, coloca-se aqui a questão que é os concursos públicos, é tudo pelo preço. Eu sei, até que ponto é que as empresas conseguem equilibrar depois os seus pagamentos e os seus salários por aquilo que deve ser pago, efetivamente, e aquilo que é possível fazer, não é? Exatamente, não, por isso é que eu também falei na questão dos clientes, não é? Isto tem tido esse debate com vários clientes nossos. Normalmente quem nos contrata são mais os clientes, pedem-nos ajuda para fazer um caderno de encargos e nós temos atenção, cuidado com a questão do preço, porque o que vai acontecer é
há sempre um prestador novo que aparece e que diz nós vamos pelo preço mínimo, sem margem para ganhar o cliente. E temos que encontrar formas, e é possível criar cadernos de encargos que sejam diferentes, mais criativos, até mais exigentes e que não sejam só baseados no preço, tenham outro tipo de indicadores, sejam mais flexíveis, sejam por custo não apenas pelo custo, mas por outro tipo de variáveis e que consigam que os valores de salários vão começando a aumentar. Mas claro, se o critério for apenas o preço, há de haver sempre um prestador que aparece com o salário mínimo, com o mínimo de prémios e, portanto, isso, por isso é que eu disse, e concordo plenamente, tem que ser em conjunto o setor, de alguma forma, encontrar uma forma de dar a volta a isto, nem que seja gradualmente. Não, muito obrigado. Obrigado eu. Por ter aceitado, obrigado pela conversa. Terminamos aqui o nosso quarto programa do nosso podcast Synchron Meetings. Esperamos contar convosco na nossa quinta edição, dentro de 15 dias. Obrigado a todos, até à próxima.